Olá, pessoal. Nossa aula de hoje vai tratar de divisão de números naturais. Então, vamos iniciar aqui com a seguinte divisão. 5 dividido por 8. Antes de nós iniciarmos a divisão, vamos lembrar de algumas coisas do nosso sistema de numeração decimal. Nós sabemos que eu tenho aqui 5 unidades, né? O número 5, que é 5 unidades, ele também pode ser representado como sendo 50 décimos. Como assim? Nós sabemos que 5 unidades podem ser também equivalentes a... Pode ser um número equivalente a 5. Então, 5 é igual a 5,0. Isso significa o quê? Nós sabemos que no nosso sistema de numeração decimal, cada vez que eu completo 10 unidades em uma classe aqui, eu formo uma outra classe. Então, eu tenho aqui a classe das unidades. Aqui eu tenho a classe dos décimos, que é o que formamos após a direita da vírgula no número. Então, nós temos décimos, centésimos, milésimos. E milésimos. Então, 5,0 é a mesma coisa que 50 décimos. Vejam que para eu completar uma unidade, eu preciso de 10 décimos. Então, 10 décimos, 1 unidade. 20 décimos, 2 unidades. 30 décimos, 3 unidades. E assim por diante. Então, 50 décimos me dá 5 unidades. Então, 5 unidades, nós vamos escrever aqui. É equivalente a nós termos 50 décimos. Por isso que nós vamos colocar aqui. O hábito do professor é fazer o quê? Acrescenta o zero aqui e coloca 0, aqui. Mas por que coloca esse 0, Justamente porque agora, quando eu transformei o número 5 em 50, ele tem que continuar valendo a mesma coisa. E para ele valer a mesma coisa é porque eu tenho 50 décimos agora. Tem unidade, décimos, certo? A vírgula está aqui. Então, 50 décimos. Se eu estou dividindo 50 décimos por 8, então o resultado também é décimos. Então, se é décimos, eu coloco 0, e o resultado vai estar na casa dos décimos. Então, vamos lá. 50 décimos, esquece essa vírgula agora, já que eu tenho 50 décimos, que equivale a 5 unidades. 50 décimos dividido por 8, eu vou pensar quantas vezes o 8 cabe dentro do 50. É uma das ideias da divisão. Uma das ideias da divisão é repartir em partes iguais. Outra ideia é ver quanto de uma coisa cabe dentro da outra. Então, quantas vezes o 8 cabe dentro do 50? Cabem 6. Porque 6 vezes 8, 48. Então, vou do 50 tirar 48. Isso significa que sobraram 2 décimos. Aqui, ó, na casa dos décimos. Se eu quiser continuar minha divisão, então eu tenho que lembrar que depois do décimo vem o centésimo. Então, se eu tenho 2 décimos, isso equivale a dizer que eu tenho 20 centésimos. Lembra daquela história? De 10 em 10 dessa classe aqui dos centésimos, eu formo 1 décimo. Ok? 10 centésimos, 1 décimo. 10 décimos, 1 unidade. E assim por diante. Então, 2 décimos equivale a 20 centésimos. Por isso que eu coloco 0 e continuo minha divisão. Então, 20 dividido por 8. Quantos de 8 cabem dentro de 20? Cabem 2. Lembre que agora eu tenho 2 centésimos. 2 vezes 8, 16. Então, 20 menos 16 dá 4. Depois do centésimo, eu tenho a casa dos milésimos. Então, 4 centésimos aqui equivale a 40 milésimos. Porque 10 milésimos, 1 centésimo. Ok? Então, 40 dividido por 8 são 40 milésimos. Então, eu vou estar com isso aqui na casa dos milésimos. Então, 40 dividido por 8 dá 5. Então, 40 menos 40, porque 5 vezes 8, 40 para 40. 40 menos 40 não sobra nada. Opa! Então, aqui, ó. Então, 5 dividido por 8 é igual a 0,625, ok? Que é a mesma coisa que 625 milésimos. Vamos para a próxima divisão. Vamos dividir agora 11 por 4.
Observe que o 11, como é que é formado o número 11? Ele é formado por uma unidade e uma dezena. Quando eu vou dividir 11 por 4, nesse caso aqui, eu vou dividir 11 unidades por 4. Então, meu resultado também vai ficar na casa das unidades. Então, 11 dividido por 4, quantas vezes o 4 cabe dentro do 11? Cabe em 2. 2 vezes 4, 8. Então, 11 menos 8 vai sobrar 3. Esse 3 são 3 unidades. Se eu quero continuar minha divisão, então agora eu vou para a casa dos décimos. Que antes das unidades, vem os décimos. Então, aqui eu tenho 3 unidades. 3 unidades é o equivalente a eu ter 30 décimos. Então, se é 30 décimos que eu vou dividir, o resultado tem que ficar na casa do décimo. Então, eu tenho que colocar a vírgula aqui no número. E o resultado vai ficar na casa dos décimos. 30 dividido por 4 dá 7. 7 vezes 4, 28. 30 menos 28, sobra 2. Lembra que eu tenho o quê? 2 décimos. Se eu quero continuar a divisão, eu vou para a casa dos centésimos. Então, eu vou colocar 0 novamente e continuar a minha divisão, porque agora eu tenho 20 centésimos. 20 dividido por 4 dá 5 centésimos. Então, 5 vezes 4, 20, menos 20 aqui, nada. Então, 11 dividido por 4 equivale a 2,75. Ou 2 inteiros e 75 centésimos. Vamos para a próxima. Quero dividir agora o número 1.250 por 12. Vamos lá. Lembre, 1.250 são 0 unidades, 5 dezenas, 2 centenas e 1 unidade de milhar. Quando eu vou dividir por 1.250 por 12, como 1.250 é um número maior, nós vamos observando aqui. Eu vou dividir, uma das técnicas dessa divisão eu vou dividir uma unidade de milhar por 12, ou seja, ver quantos de 12 cabem dentro de 1. Nesse caso seria 0, né? 0 vezes 12, 0 para 1, nada. Então, não seria interessante dividir 1 aqui primeiro. Eu vou fazer o quê? Vou procurar na próxima casa. Então, eu tenho uma unidade de milhar e 2 centenas. Então, eu vou dividir aqui em 12 centenas. Veja que esse 2 está na casa das centenas. Então, esse 1 e 2 aqui, então, são 12 centenas. Dividido por 12. Então, 12 cabe uma vez dentro de 12. Então, só como são centenas, vai ficar na casa das centenas. Então, uma vez o 12, 12. 12 menos 12, 0. Então, não sobrou nenhuma centena aqui. Vou dividir agora as dezenas. Tenho 5 dezenas. 5 dezenas dividido por 12, tem gente que diz assim, não dá para dividir. Dá para dividir 5 por 12. 5 por 12 é 0. Só que esse 0 vai ficar aonde? Na casa das dezenas. 0 vezes 12, 0. Menos 5 menos 0, desculpa, aqui é 0, dá 5. Opa. Deixa eu ajeitar isso aqui. Então, 5 menos 0 dá 5. Continuo aqui com 5 dezenas, não é? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou descer esse 0 aqui da casa das unidades. Tenho 0 unidades e 5 dezenas. Então, ao todo, eu tenho o quê? 50 unidades. 50 dividido por 12, eu vou ver quantas vezes o 12 cabe dentro de 50. Então, eu sei que aqui eu vou ter na casa das unidades quantas vezes o 12 cabe dentro dos 50. Então, eu preciso de 4. 4 vezes o 12 dá 48. Então, 50 menos 48 dá 2. Eu tenho 2 unidades, né? Ó, sobrou 2 unidades aqui. Eu quero continuar a minha divisão. Quem é que vem aqui depois da unidade? Antes da unidade, na verdade. Então, vem os décimos. Então, décimo, coloco o 0 aqui. Então, agora, ao invés de 2 unidades, eu transformei as 2 unidades em 20 décimos, que são a mesma coisa. Então, a resposta também vai ficar na casa dos décimos, então eu coloco a vírgula. 20 dividido por 12,
cabe só um 12 lá dentro, né? Então, fica na casa do décimo. 1 vezes 12, 12. Coloca aqui. 20 menos 12 dá 8. 8 décimos. Continuando minha divisão, eu vou para a casa dos centésimos agora. Então, coloco 0. 80 dividido por 12, quantos de 12 cabe dentro de 80? Isso aqui vai ficar na casa dos centésimos, né? Já que eu estou dividindo 80 centésimos. Opa! Então, 80 dividido por 12 cabem 6. 6 vezes 12 dá 72. Para 80, vou fazer aqui pequenininho, que não ficou cabendo. Opa, deixa eu ajeitar aqui. Sobra 8. Então, se sobra 8, 80 menos 72 sobra 8, se eu colocar 0 novamente aqui, vai continuar a mesma divisão. Então, eu iria para a casa dos milésimos, né? Então, milésimos, 80 milésimos dividido por 12 dá 6 novamente, 6 milésimos. E aí, observe que novamente 6 vezes 12, 72, para 80 ficariam faltando 8 novamente, então iria continuar uma divisão aqui, sempre dando como 6 o resultado. Isso aqui é uma dízima periódica, né? O resultado aqui dá um número infinito, onde temos o período aqui que é 6, que vai ficar se repetindo continuamente. Então, isso significa que 1.250 dividido por 12 é igual a 104,16666 e assim por diante. Então, aqui nós temos uma dízima periódica. Outra forma de escrevermos essa dízima é 104,1, coloco o 6 com essa barrinha em cima. Isso significa que esse 6 vai se repetir infinitamente. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado a tirar as dúvidas sobre divisões com números naturais. Tchau, tchau. Até a próxima.